Olá, amigos do Critica Brasil, Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Hoje eu trago uma matéria que podemos considerar também bombástica. Ela saiu no El País, Brasil, e ela diz o seguinte, ela foi postada ontem. Artigo de procuradora de El País coincide com diálogo vazado por The Intercept. Em chat, Jerusa Vicili reclama por que a força-tarefa não se pronuncia diante das ameaças contra o Ministério Público Federal e a imprensa antes do segundo turno. Na sequência, publica, abre aspas, corrupção se combate com respeito à liberdade e à imprensa. Assim nasceu a Lava Jato. Um momento. Uma nova reportagem de Intercept Brasil deixou o meio político, jurídico e jornalístico em polvorosa. Durante a madrugada do sábado, quando o site publicou mais um trecho das mensagens trocadas pela força-tarefa da Lava Jato no Telegram. A divulgação das conversas aumentou ainda mais a adrenalina em torno do assunto, por dois erros do texto, que foi ao ar no momento de guerra de narrativas, levantando pelo site a matéria sobre o título, em aspa, Moro viola sempre sistema acusatório, fecha aspas. Citava a data errada de um diálogo, 1 de novembro de 2019, e não 2018, como era o correto. Mencionava ainda que uma procuradora citada no chat, Monique Checker, trabalhava na Grande São Paulo, quando na verdade ela atua em Petrópolis, no Rio. Também um tweet apressado de Glenn Greenwald, um dos fundadores do Intercept Brasil, antes da publicação final do texto, que citou erroneamente um procurador, Ângelo Goulart Vilela, em vez de Ângelo Augusto Costa. Incendiou as redes sociais, com os defensores de Moro desancando o jornalista americano e reforçando a mensagem da falta de credibilidade do Intercept. Apesar desses erros, corrigidos pelos editores, o conteúdo da nova reportagem revelava trechos de uma conversa privada dos procuradores que coincide com a linha de raciocínio de um artigo publicado pela procuradora Jerusa Vicili no El País, Brasil, no dia 28 de outubro. Segundo as mensagens vazadas, no dia 25 de outubro de 2018, Vicili se queixa pelo fato de a força-tarefa da Lava Jato não se pronunciar diante de, abre aspas, alguns posicionamentos dos candidatos, fecha aspas, à presidência que anunciavam que não se respeitaria, por exemplo, a eleição de um procurador da República via lista tríplice para a PGR, além de promover ataques insistentes à imprensa. Era nítido que se referia a Jair Bolsonaro, que, animado pelas pesquisas que já o elegiam presidente, afirmava que não respeitaria a lista tríplice, ou seja, os 3 primeiros mais votados nas eleições para a PGR por procuradores de todo o país. O presidente não é obrigado a seguir esta orientação, mas desde o governo Lula até o ex-presidente Michel Temer, este critério foi respeitado. Abre parênteses, Temer escolheu o segundo mais votado e não o primeiro como os outros presidentes, mas ainda era o nome da lista tríplice. Poucos dias antes, Bolsonaro também havia
feito um ataque ofensivo à Folha de São Paulo, que foi transmitido por telão em plena Avenida Paulista para apoiadores que se manifestaram no dia 21 de outubro, a uma semana da eleição para o segundo turno. Abre aspas. Queremos a imprensa livre, mas com responsabilidade. A Folha de São Paulo é o maior fake news do Brasil, disse Bolsonaro, garantindo que cortaria verbas publicitárias do governo para o jornal Imprensa Livre. Parabéns, imprensa vendida. Meus pêsames, provocava o futuro presidente. No dia 25 de outubro, Viecili desabafa com os colegas, segundo as mensagens reproduzidas pelo The Intercept Brasil. Abre aspas. Pessoal, desculpem voltar ao assunto. Abre parênteses. Sou voto vencido. Fecha parênteses. Mas, somente esta semana, várias pessoas, inclusive alguns colegas e servidores, me questionaram a ausência da manifestação da FT, Força Tarefa, diante de alguns posicionamentos do candidato à presidência. Fato é que sempre nos posicionamos diante de várias ameaças ao nosso trabalho e, nos últimos dias, temos ficado silentes, mesmo com as ameaças de candidatos à independência do Ministério Público. Abre parênteses. Nomeação da PGR fora da lista tríplice, fecha parênteses. E a liberdade de imprensa. Em outros tempos, por motivos outros, mas igualmente relevantes e perigosos, divulgamos notas, convocamos coletivas e ameaçamos renunciar. Reclama ela, lembrando que isso colocava em xeque a credibilidade do trabalho. Agora, abre aspas, agora os jornalistas escrevem no Twitter que a Lava Jato é o caso de desaparecido político, pois já alcançou o que queria. Acho muito grave ficarmos em silêncio quando um candidato manifesta-se contra a nomeação da PGR, da lista tríplice, diante de questões ideológicas. Mais grave ainda, assistirmos passivamente a ameaças à liberdade de imprensa quando nós somos os primeiros a afirmar a importância da imprensa para o sucesso da Lava Jato. Dizia ela, abre aspas, nossa omissão também tem peso e influencia. Eu, sinceramente, não quero, abre parênteses, isso apenas a história dirá, fecha parênteses. Que a Lava Jato seja vista no futuro como perseguição ao PT e, muito menos, como corresponsável pelos acontecimentos eleitorais de 2018, completava. Durante da falta do apoio registrado no diálogo, Viecili decidiu por si só se posicionar em um artigo enviado ao El País Brasil, na noite do dia 27 de outubro e publicado dia 28, sob o título de Corrupção se combate com respeito à liberdade e à imprensa. Assim nasceu a Lava Jato, em que listava 10 pontos que um futuro presidente deveria respeitar para não colocar em risco conquista do país, incluindo a Lava Jato. O artigo assinado por ela diz, abre aspas, todos falam em combate à corrupção. Esta foi uma retórica usada muitas vezes para atrair eleitores, mas também para confundi-los, pois não é possível combater a corrupção sem um ambiente que preze pela liberdade individual e com a imprensa livre para investigar e noticiar à sociedade as informações necessárias para a tomada de decisões. Foi neste ambiente democrático que a Lava Jato surgiu. Investigou, acusou, julgou e condenou, demonstrando que a corrupção é sistemática e endêmica no Brasil, com a participação dos praticantes de todos os partidos políticos, assinalava ela. Depois
Segundo as mensagens de Intercept Brasil, a procuradora se queixava novamente, mas desta vez sobre a especulação a respeito de um possível convite para que o então juiz Sérgio Moro fosse ministro da Justiça do governo Bolsonaro, que venceu com folga o segundo turno no dia 28. Abre aspas, espero que não seja verdade, fecha aspas, escreve Vicelli, que ilustra com um emoji de insatisfação. Então o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato, tenta contemporizar dizendo, abre aspas, acho que não vai converter nem desconverter ninguém do que já acha sobre a LJ. Neste ponto, Vicelli então diz que não se trata de converter ou não pessoas, abre aspas, é sobre preservar a LJ, Lava Jato, fecha aspas, e completa, acho péssimo, só dá ênfase às alegações de parcialidade e partidarismo. Sua colega Laura Tessler endossava dizendo, abre aspas, também acho péssimo, MJ, nem pensar. Além de não ter poder para fazer mudanças positivas, vai queimar a Lava Jato. Já tem gente falando que isso mostraria a parcialidade dele ao julgar o PT. E o discurso vai pegar péssimo. Isabel Cristina Vieira é a terceira a endossar. Abre aspas, é realmente péssimo. O nome da Lava Jato não pode ser conspurgado. O texto traz ainda diálogos em que outros procuradores do Ministério Público se queixam da postura de Moro, entre eles Monique Checker e Ângelo Augusto Costa, cujas informações foram citadas erroneamente na primeira versão do texto publicado pela The Intercept. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, aproveitou o erro para reafirmar posição de desacreditar o conteúdo da reportagem. Abre aspas, a mentira do site, se fosse verdadeira, não passaria de supostas fofocas de procuradores, a maioria de fora da Lava Jato. Houve troca de nomes e datas pelo próprio site que as publicou, fecha aspas. Tuitou Moro citando nota do site O Antagonista, que nós todos sabemos quem é, que explorou os erros de Intercept Brasil. Abre aspas, isso só reforça que as mensagens não são autênticas e que são passíveis de adulteração. O que se tem em um balão vazio, cheio de nada, até quando a honra e a privacidade de agentes da lei vão ser violadas com o propósito de anular condenações e impedir investigações contra a corrupção. Fecha aspas, ponto de interrogação. Reclama ministro da Justiça. Apesar das queixas do ministro, o conteúdo de Intercept Brasil tem ganhado cada vez mais espaço no jornalismo brasileiro. Neste domingo, a Folha de São Paulo publicou mais trechos vazados, que demonstram o desconforto da Lava Jato diante das constantes mudanças das versões do empreiteiro Léo Pinheiros, da OAS, principal testemunha de acusação do ex-presidente Lula. A Folha está atuando em parceria com The Intercept, com acesso aos chats que o site recebeu de uma fonte mantida sob anonimato. A revista semanal Veja também entrou neste pool improvisado de jornalistas, que está acessando os arquivos do site dirigido por Leandro Demore, no Brasil, de onde partiram descobertas das mensagens privadas da Força Tarefa, entregue por uma fonte mantida em anonimato. Os jornalistas de todos os veículos parceiros estão checando informações com fontes e consultando suas próprias mensagens trocadas no passado, com integrantes da Lava Jato, para confirmar a veracidade dos diálogos. Do quebra-cabeça que a imprensa brasileira está montando a partir dos diálogos vazados, é fácil concluir que uma crise se instalou
no coração da Lava Jato, diante da discordância e desconfortos de integrantes da equipe, que vinham desde antes que estourasse a série de vazamentos, apelidada nas redes de Vaza Jato. Seu conteúdo pode não ter valor jurídico neste momento para anular a operação, mas vem tirando capital político importante do ministro Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol. Temores do passado, como a da procuradora Jerusa Vieselli, de que não se respeitasse a lista tríplice da eleição da PGR, por exemplo, passarão por um teste decisivo quando Bolsonaro bater o martelo sobre o sucessor da Raquel Dodge no cargo, ela mesma cotada a permanecer à frente da Procuradoria, em uma corrida por fora da lista tríplice. Se o presidente não confirmar alguém da lista tríplice, estará cumprindo uma promessa da campanha e com o aval do antigo juiz de operação que colocou de pernas para o ar mundo político. Moro, entretanto, tem a seu favor ainda uma legião de apoiadores. Eles convocaram uma onda de manifestação de apoio a ele para este domingo, um teste quanto ao Vaza Jato. Esta em plena ebulição promete novos capítulos. Esta notícia saiu no jornal El País, tá certo? Onde 3 procuradores confirmam a veracidade dos vazamentos da Intercept publicado nesse final de semana. A preocupação que eles têm com a imparcialidade, ou melhor, com a parcialidade do juiz Sérgio Moro e também do comprometimento do presidente da República, Jair Bolsonaro, em nomear quem ele quiser, deixando de lado a lista tríplice, que seria os 3 mais bem votados numa eleição do Ministério Público para assumirem a Procuradoria-Geral da República, sendo que, neste caso, Raquel Dodge corre por fora da lista tríplice e se Jair Bolsonaro mantiver Raquel Dodge, ele estará cumprindo uma promessa de campanha e aí nós saberemos que ela também faz parte deste conluio político e judiciário. O negócio é mais complexo do que a gente imagina e, infelizmente, nós estamos vivenciando isso. Esse texto foi longo, mas, porém, ele é muito esclarecedor. Espero que vocês tenham entendido devido à minha falta de capacidade de leitura, mas isso não vem ao caso. Tá certo? Edmar de Moraes falando a verdade, doa quem doer. Tchau, pessoal.